Boa noite, meu nome é Ahmad Hamad, sou ex-fellow da Unicamp e hoje eu vou apresentar a aula de edema macular cistoide do pseudofásico, ou como é mais conhecida, né, síndrome de Irvine-Guess. A síndrome de Irvine-Guess é um edema macular que ocorre após a cirurgia de catarata, por quebra da barreira hematoretiniana. Essa quebra pode ser tanto na barreira interna quanto na barreira hematoretiniana externa. E na sua fisiopatologia, a gente tem uma inflamação e aumento da permeabilidade vascular. Aqui eu dei mais destaque às prostaglandinas endógenas, que vão se encontrar mais elevadas, né, nos casos de inflamação e edema macular pós cirurgia de catarata e no aumento do fator de crescimento endotelial. E eu destaquei especificamente essas duas substâncias porque elas vão interferir no nosso raciocínio no tratamento e manejo do paciente. A incidência do edema macular após cirurgia de catarata, ela é bem variável. Tanto com a técnica cirúrgica que a gente vai usar, então se a gente for realizar uma intracapsular ou uma facoemulsificação, a incidência muda, e quanto com o método que vai diagnosticar o paciente. Então, se é um paciente que tem uma queixa clínica, ou se é um paciente que a gente está diagnosticando pelos métodos de angioflúor ou OCT. E essa incidência varia muito, né, de acordo com a cirurgia realizada e com o exame que vai diagnosticar o paciente. Eu dou destaque aqui a angioflúor, né, que até mesmo na facoemulsificação demonstra incidência de 20 a 54%, né, de edema macular. Mas os que são clinicamente significativos, né, são 0,1 a 2% dos pacientes. E o diagnóstico, ele pode se dar tanto pela queixa do paciente, então o paciente vai vir relatando uma baixa de visão, uma piora da visão, então ele apresentou uma melhora durante o pós-operatório, mas quando ele vem no PO 30, por exemplo, ele fala, ó, voltou a embaçar a visão. Aí você vai examinar, você vê que tem alterações na mácula, na fundoscopia. E quando necessário, podemos lançar a mão da angioflúor. E na angioflúor, a gente tem alguns achados característicos, seja nas fases iniciais, que são as telangiectasias retinianas, dilatação capilar e vazamento de capilares perifoveais, quanto na fase tardia. O paciente vai apresentar uma hiperfluorescência perifoveal em padrão petaloide. Esse padrão é bem clássico, né, do edema de Fine-Gas. E além desse edema petaloide, a gente ainda tem o stênio do disco óptico. Esse stênio disco óptico, ele é muito importante porque ele ajuda a gente a diferenciar o edema pós-faco do edema macular diabético, quando o paciente ele realiza a cirurgia de catarata e vem com edema macular após a cirurgia, e a gente pode até ficar na dúvida, será que é um edema macular diabético ou será que é uma Irvine-Guess? Então, a anjo, ela ainda é o padrão ouro para auxiliar a gente no diagnóstico desses pacientes. O OCT hoje muito mais disponível, né, e fácil do que a anjo, não tem contraste, então é mais rápido de fazer. Ele vai mostrar a presença de cistos intrarretinianos, pode haver presença de fluido subretiniano também. É um excelente método para avaliar a resposta ao tratamento. E, por fim, trago aqui uma novidade, né, que é o OCTA. O paciente ele apresenta uma maior zona avascular da fóvea e a redução da densidade vascular do plexo profundo, quando ele apresenta edema macular pós-faco. Quais são os pacientes que podem vir a apresentar o maior risco de apresentar edema macular depois da cirurgia de catarata? E aqui, na reunião da retina, a gente não pode deixar de destacar o paciente com diabetes mellitus, né? Então, o paciente que tem diabetes, quando vai operar a catarata, ele tem que ter alguns cuidados
importantes, né? O primeiro deles é saber que ele tem uma incidência maior de edema macular pós-faco. Então, esse por si só já é um fator de risco. E de acordo com a severidade da retinopatia diabética, esse risco vai aumentar. Inclusive, muitos artigos defendem a profilaxia do paciente que tem diabetes com AINES, né, com anti-inflamatórios não hormonais, como o Cetrolac, Bromofenac, entre outros, para prevenir o edema macular pós-cirurgia de catarata. E a evidência assim, científica ela é controversa, né? Então, algumas revisões elas falam que tem benefício, né, em usar o AINE como profilaxia, outras defendem que não. No texto que eu trouxe, o artigo, ele defende que vale a pena assim, o uso, né, porque não tem malefício, né? E alguns artigos demonstraram que o uso do AINE em conjunto com o corticoide reduziram a incidência de edema macular pós-faco. E nesse paciente diabético, é sempre importante também, antes da cirurgia, excluir a chance dele ter edema macular diabético, né? Que depois pode vir a confundir o quadro. E para isso, seria interessante realizar até mesmo um OCT pré-operatório. Outro paciente que também tem um fator de risco aumentado para apresentar edema macular depois da cirurgia de catarata é o paciente que tem glaucoma. O paciente que tem glaucoma, ele apresenta mais edema macular cistoide pós-faco do que o que não tem. E a incidência de edema macular nesses pacientes que usam análogos de prostaglandina, que seria latanoprosta, bimatoprosta ou travoprosta, é maior do que aqueles pacientes que não usam. Então, tem gente que até mesmo suspende os análises de prostaglandina antes da cirurgia de catarata para evitar com que ocorra o edema macular pós-faco. Essa conduta ela é controversa. Não tem evidência que defenda a suspensão dessa medicação, né? Inclusive, há trabalhos que correlacionam o edema mais ao preservativo do colírio, né, que é o cloreto de benzalcone. Tem vários estudos que não mostraram associação, né, entre o uso de prostaglandina e o aumento da incidência de edema macular pós-faco. Então, o que o artigo traz é que esses pacientes têm que ter uma cautela maior, né, e o uso do AINE ele pode ser benéfico. Agora, sim, o paciente que tem glaucoma e está usando o análogo de prostaglandina, se você está pensando em suspender uma medicação antiglaucomatosa para o paciente, às vezes é melhor até associar uma outra cirurgia hipotensora, né, a FACO, né? Então, MIGS ou outra cirurgia que possa beneficiar o paciente reduzindo a pressão e aí sim suspender o análogo de prostaglandina. Né? Mas, na prática, não é recomendado suspender, até porque teria que ver como que iria controlar a pressão do olho do paciente, né, sem essa droga. E em pacientes que não têm fator de risco, como diabetes, pressão alta, ou até mesmo uveíte, também é um fator de risco para o edema macular diabético depois da cirurgia de catarata. Então, aqui eu trouxe uma revisão sistemática que trouxe 15 ensaios clínicos randomizados que excluíram esses pacientes. Então, paciente padrão, assim, sem alterações, sem fatores de risco, cirurgia sem complicações também. Existe benefício em prescrever, além do Vigadexa e do corticoide regressivo, o Cetrolac ou outros AINES? E nesse estudo aqui, nessa revisão sistemática, ele encontrou que o edema macular foi 7 vezes mais prevalente no grupo do corticoide unicamente do que no grupo que usou AINE. E definiu que o nível de evidência é alto e orientou a usar AINE em associação com corticoide para prevenção, né? A gente não está falando do tratamento, a gente está falando da prevenção, evitar com que ocorra. Na prática, assim, na Unicamp, a gente não tem o hábito de prescrever para todo mundo o AINE, né?
apenas se tem algum fator de risco que possa levar ao edema macular após a cirurgia, né? Como RCP ou algum paciente com glaucoma, retinopatia diabética. Mas se for levar por essa revisão sistemática, teria que prescrever para todo mundo, né? Bom, a gente tentou a profilaxia e não deu certo, né? Então a gente vai partir para o tratamento, né? E a primeira linha de tratamento para o paciente é muito difícil definir qual o melhor tratamento para esses pacientes, né? Não tem estudos muito bem desenhados que orientam, ó, é o AINE ou é só o corticoide. Mas nessa revisão sistemática ele foi separando, né, cada medicação e foi colocando as evidências dessas medicações. Então, em relação ao anti-inflamatório não esteroidal tópico, né, ele separou 7 estudos, incluindo 2 ensaios clínicos randomizados que mostraram uma melhora anatômica e funcional com o Nepafenac, né, que é uma AINE que a gente não tem aqui no Brasil, né? Aqui a gente tem mais o Cetrolac. E não reportou nenhum evento adverso. Então, o AINE seria uma excelente forma de iniciar o tratamento para o paciente, né? Aqui, ele também falou do Diamox, né? Do inibidor da anidrase carbônica oral, né? Então, a gente não está falando da dorzolamida, né? Brinzolamida, que é o Colira. A gente está falando do Diamox, em 2 estudos que também demonstraram efeito benéfico em conjunto com o AINE e o corticoide tópico, né? Então, não foi só o Diamox oral, isoladamente, né? Mas foi em conjunto com o AINE e o corticoide tópico que a gente já costuma usar no tratamento do edema do pseudofásico. E aqui o corticoide, né? Corticoide tópico, 2 estudos que compararam o corticoide tópico com o AINE. O resultado foi controverso nesses estudos. Um estudo foi favorável à combinação, né? Então, corticoide mais AINE. E um estudo não encontrou diferença entre usar o AINE isolado ou AINE com corticoide. Então, pelo que eu vi aqui na evidência, né? Então, o AINE realmente parece ser a droga que mais traz benefício para tratar o paciente com esse edema macular pós-parto. Aqui o corticoide periocular, né? Ele descreveu 3 estudos retrospectivos em que foi feita a injeção de triacinolona subtenoniana e tiveram um benefício e resolução do edema macular. Então, é uma outra forma de tratar o paciente. O corticoide intravítrea, e aqui ele destacou 8 estudos. O corticoide intravítrea, ou a gente vai usar a triacinolona, que é o que a gente tem mais disponível, né? Só que a triacinolona ela tem um efeito transitório e a gente acaba precisando fazer injeções repetidas, né? E nos estudos, o implante de Ozurdex, né, de dexametasona pelo Ozurdex, ele demonstrou que a maioria dos pacientes teve um ganho significativo de letras, sem eventos adversos, e os pacientes que foram tratados sem muita demora, né, com o Ozurdex, tiveram uma melhora do ganho funcional. Então, às vezes a gente não vai ter disponível o Ozurdex, mas aí a gente demora para indicar, né? Mas se indicar logo, às vezes o paciente iria se beneficiar mais ainda, né, do tratamento. E, inclusive, a gente pode usar anti-VEGF. São 6 estudos que trouxeram evidência, né, de que o anti-VEGF ajuda na resolução do MRS, seja bevacizumab, ranibizumab ou aflibercept, e o benefício é anatômico e funcional. Não houve diferença entre o número de injeções entre as 3 drogas. Então, não importa se é aflibercept, beva, qualquer uma das 3 mostrou que tem benefício. E apenas 14% precisaram de até 3 injeções. Então, às vezes, uma injeção já resolve o edema macular do paciente. E é uma droga que, diferente do corticoide ou da triacinolona, por exemplo,
ela não vai fazer a elevação da pressão, que é algo que a gente se preocupa muito com a triancinolona, né? E, por fim, o estudo ainda citou um estudo que usou laser micropulso. Usando esses parâmetros, né? E, e nesse estudo houve uma resolução completa do, do edema e a melhora da acuidade visual. Então, era basicamente isso daí a aula, né? Só para recapitular, então, se o paciente chega com edema macular, se a gente tentou fazer a profilaxia naqueles pacientes que têm fatores de risco e não deu certo, o paciente vai vir com edema macular diabético, a gente entra logo com corticoide e AINE, né? Top. Se não funciona, teria como primeira alternativa o anti-VEGF, né? Intravítrea, que é uma droga que é menos agressiva que o corticoide em relação aos efeitos adversos, né? E é mais acessível, né? E caso não resolva, aí a terceira opção talvez seria o Zurdex. Se não tiver disponível, triancinolona também pode auxiliar, né? Obrigado.